Agora. Ele botou uma fita na boca. Vai terminar. Juiz apita o início do nosso bate-papo. Agora. No ar. Muito bem, vamos nessa, tá começando mais uma edição do nosso Peladeiros aqui na programação, a partir de agora, comigo Rúdio Oliveira no comando, com nosso amigo Sérgio Zubelli, GG Malvadão também está na área aqui para trazer para vocês as novidades, para contar tudo sobre Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. Hoje César Mackenzie não estará presente no programa. Chinelinho. O porquê disso? Tudo na vida tem um motivo. E aí a gente vai contar daqui a pouquinho por que César Mackenzie está ausente no programa de hoje. Olha, vocês sabem muito bem que a gente aqui só fala a verdade, nada mais do que a verdade no nosso Peladeiros. Então, vamos nessa. Futebol. Humor. Hoje é sexta-feira, bota pra torar. Tudo misturado. Peladeiros. Pois é, rapaz, vamos nela já convocar nosso amigo GG Malvadão para trazer os destaques do Botafogo. Fala, GG! Glória a Deus. Boa noite, meu amigo Rúdio Oliveira. Boa noite, Sérgio Zubelli. Boa noite, César Mackenzie. Onde é que você estiver, esteja com Deus. E todo o pessoal da rede Peladeiros, né? É o seguinte... Luiz Castro está insatisfeito com as ações do Al-Duail. É isso que fala, o Sérgio? Não sei falar isso cara, não. Eu nunca ouvi falar desse time, cara. Pois é. A gente viaja para negociar a saída para o Botafogo, diz jornalista, né? Com Textor presente, o Botafogo faz reunião e se aproxima de acerto com o Bruno Tabata, do Sporting. Conhece também? Não, né? Eu lembro dele. Tá lá em Portugal, né? No esporte. Portugal. É. Isso. Pois é. E Botafogo e Flamengo, onde assistir escalações, desfalque e também da arbitragem. Para falar um pouquinho sobre isso. Essas são as notícias do meu glorioso Botafogo. Tá baixo o dólar, o Sérgio Zubelli? Baixou de novo? Tava vendo aqui, tá batendo quase menos que 5 agora. Tá perto de 5, menos que 5. Meu Deus, aí já viu, né? Aí tá todo mundo. Foi a visita do Bolsonaro lá na Rússia. Tá baixinho. Eu já vou mandar um WhatsApp aqui para minha esposa comprar passagem da Disney. Bom, no Flamengo, rapaz, com elenco quase completo, Paulo Souza busca primeira vitória em clássicos. É isso que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o Mengão. Sérgio Zubelli, e as notícias do Vascão da Gama, rapaz? Meu amigo Rúdio Oliveira, meu amigo Getúlio Oliveira. Boa noite. Pois é. Eu acho que o futebol agora no Vasco está em segundo plano, né? Só se fala na tal da SAF, né? E, como sempre, né, aqueles agentes políticos do Vasco estão saindo do esgoto, né? E aí já viu, né? Meu. Os ratinhos. Então, vai ser difícil, mas a torcida está animada. Está animada, vamos lá. Tomara. Pois é. Olha, no Fluminense, na altitude, o time conquista resultado melhor do que a atuação. Eu não entendi. Essa que eu queria entender. O time não atuou tão bem quanto eles imaginavam, mas o resultado, no final de tudo, ao fringir dos ovos, foi tudo sensacional para o Fluminense. Eu só vou falar uma coisa antes de falar de todo esse negócio aí do jogo do Fluminense. Eu acho que o goleiro do Milionários é tricolor, hein? Pelo amor de Deus, cara. Você acha? Pelo amor de Deus. Mas eu falei... Só foi sair o Fred para os gols saírem. Eu falei segunda-feira. O Fluminense só perde para altitude, porque time adversário para ganhar do Fluminense não tem, é muito ruim, muito fraco. O Mão de Alface ia ser titular absoluto por 15 anos naquele time. Ia virar ídolo. Enfim, isso é muito mais do nosso Peladeiros de hoje. Quem catou o pênalti? Foi o Fábio. Viu? A gente acertou a nossa previsão, né? Que o Fábio cadeira de roda. Pois é, cadeira de roda e tudo.
olho no lance. Peladeiros, tá rolando. Aproveitar que a gente já está no tema, né? Fluminense! Ah, meu Deus do céu. Aí a gente já começa falando do Fluminense, que conquistou um belíssimo resultado ontem, jogando pelo Milionários na estreia do time, né? Pré-Libertadores. Vai ter mais uma né? pré ainda. Mais uma ainda tem um turno do Brasileirão pro Fluminense voltar. Quais são os destaques, né? Os destaques são os seguintes desse jogo. Primeiro que o goleiro Fábio foi o titular, o Sérgio Zubelli já falou, a gente acertou na olhou pro técnico. Ele deu aquela olhada no canto, né? o técnico falou, você é o titular. O goleiro Fábio foi o titular. Fred bateu o recorde, né? Ele somou 29 partidas na Libertadores com a camisa do Fluminense, bateu um recorde, é o jogador que mais atuou pelo clube na Libertadores, mas se machucou logo no começo, o que foi muito bom para o Fluminense. Nossa, foi um reforço sensacional. Mas você acha que ele faria gol? Aquela bola ali? Ô, Getúlio, Desculpa, vai lá. O Fred e o Diego no Flamengo são ex-jogadores que ainda insistem em estar em atividade, cara. Mas já deu, não dá mais, não dá. Aí o que acontece? O Fluminense levou 1-0 do Milionários, mas o time do Milionários é muito fraco, cara. É um time muito limitado, não vai conseguir vencer o Fluminense aqui no jogo de volta, de jeito maneira. E o Fluminense acabou virando o jogo, com gols de David Braz e do Germancano, né? Que o Sérgio Zubelli, uma saudade tamanha. Tremenda. Os olhos chegam a marejar de lágrimas, né? E o Germancano virou, fez o... né? Você sabe por que ele faz isso, né? Porque se ele votasse aqui, ele votava no Lula. Enfim, aí o Germancano foi lá, guardou o dele. O goleiro Fábio pegou um pênalti ainda. Bonito, hein? E o Fluminense saiu de lá com um resultado que, sinceramente, cara, nem o tricolor mais otimista esperava, né? Um 2-1 de virada, fez 2 gols na casa do adversário, vai receber, inclusive o jogo vai ser em São Januário, vai receber o Milionários aqui. Com essa vantagem, não acredito que, sinceramente, que o Milionários vai fazer grandes coisas contra o Fluminense. E provavelmente o Fluminense passa fácil para na próxima fase, rapaz, pegar o vencedor do jogo do Olímpia, né? O Olímpia que está... Atlético Nacional e Olímpia. Atlético Nacional e Olímpia. Então, quer dizer... Não vai ser fácil não, hein? Passando, o Fluminense tem uma parada muito mais dura. Agora, esse primeiro confronto, melzinho na chupeta. Melzinho na chupeta. Foi a vitória do Fluminense ontem. O que aconteceu com o Fred? Ele teve uma distensão muscular, isso? Ele estava correndo daqui a pouquinho. Né? Rapaz, é que eu ia falar, né, cara? O Rudy já falou. Né? O Fred, ele tá só fazendo esses jogos aí para bater esses recordes aí. Ser o maior jogador de não sei o quê, e que não sei o quê, fazer mais gol de não sei o quê, só tá fazendo para isso. Tá? E porque ele é uma nulidade hoje, né? Nulidade total. Como diria o ídolo de César Mackenzie, o Mauro César Pereira, que patético, né? Patético. Ele podia sair por cima, né, cara? Ele podia sair por cima, né? Ele tá fazendo escola, o Gabigol tá indo pelo mesmo caminho dele. Ele ontem fez, como eu falei aqui, o 29º jogo, né? O jogador se isolou, o jogador que mais jogou pelo Fluminense na Libertadores. E logo depois, cara, bem no comecinho do jogo, ele já sente a lesão, né? E aí a gente fica até se perguntando aquela história se realmente, né, ele só entrou para dar 2 piquezinhos ali, ver como é que estava o jogo. Se tivesse uma mangaba, muito mangaba, ele ficava por ali, tentava meter um golzinho. Mas como a mangaba, talvez, ele falou, porra, eu tô achando que o juiz não vai dar um pênalti aqui pra gente, não. Então eu vou sentir a coxa, e como eu não vou bater pênalti, eu não sirvo para bater mais nada. E assim... Eu não assisti o jogo, mas a altitude influenciou?
Eu não vi o jogo. Influencia, né, cara? Influencia, cara, mas sinceramente, mais uma vez eu volto a lembrar, o time do Milionários é tão fraco que, na boa, a altitude não ajudou nada. Só para a gente passar... não é tão alto, né? Mas mesmo assim influencia. Para quem não está habituado, né? O Fred passou agora 29 jogos, né? O maior jogador com mais jogos, né? Pelo Fluminense na Libertadores. Segundo é o Thiago Neves com 28. Edinho, volante, 24 jogos. Carlinhos e Conca, 22. E o Diego Cavalieri, 21. São os 5 jogadores que mais defenderam o Fluminense na Libertadores. Beleza? Outro detalhe aí, mais um recorde que ele está tentando bater é o do Luizão, né? Que é o maior artilheiro brasileiro na Libertadores. Né? Ele está alguns gols atrás. Então, aquilo que eu falei, eu acho que a grande questão é essa, né? O Luizão tem 29 e o Fred tem 25 gols. Ou seja, se ele fizer 5 gols nessa Libertadores, ele passa a ser o jogador brasileiro com o maior número de gols em Libertadores. E no próprio Fluminense também, né? Ele tem um negócio aí, se ele fizer mais 3 gols também, ele passa a ser o maior artilheiro, alguma coisa nesse sentido. Enfim, as notícias do Fluminense, que hoje está disputando a Libertadores e está servindo para o Fred bater os recordes pessoais dele também e pendurar a chuteira no meio do ano. Sobre o seu time, ou quase tudo, é aqui no Peladeiros. Bom, o César Mackenzie hoje não está aqui. Não mandou nada? Como quem sobrou aqui na igreja, todos somos testemunhas de Jeová, não bebemos, então a gente não vai fazer. A gente não vai fazer. Também não deixou nada, não mandou nada para fazer o mercado. Ele está onde? Cervejaria. Mas a gente não tem o telefone, não tem César Mackenzie, não pode faltar o programa, César Mackenzie. Ele foi lá tomar. Foi com outro falado aqui, já está falado, né? Cervejaria Vila Alemã, em Volta Redonda. Chopp com tradição alemã. E só para beber não dirija. Ele foi com o rapaz lá para o meio do mato e não voltou até agora. A gente está esperando dar 72 horas para acionar os bombeiros. Entendeu? Esperando ele 72 horas. Aí a gente aciona. Primeiro vamos deixar ele se divertir lá onde ele está com o rapaz. Depois a gente chama os bombeiros se ele não aparecer de volta. Vamos ver. Se até sexta-feira ele não voltar, a gente aciona. Só sabe mais ou menos? É lá para a Serra das Araras que ele está? Um lugar que ele descobriu. Um lugar que ele descobriu que falou que dá para namorar ali, é bacana, é interessante. É um lugar bacana. Ele tá gritando lá pro cara, e aí, tá pegando aí o sinal? Não, alguém tá me pegando, é diferente. É bem por aí. Vamos para o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta. Vamos nessa, 6h29 aqui na programação, para você que está ligado aqui no nosso Peladeiros. Tem muito mais, tem muito mais. Sucesso equívoco. Boa noite, meus amigos. É hora de falar do mais querido. Meu Deus do céu. Olha só, o Flamengo encerrou na manhã dessa terça-feira a preparação para o clássico contra o Botafogo, que acontece daqui a pouquinho no Newton Santos, né? Depois de perder a Supercopa lá para o Atlético Mineiro, a equipe do técnico Paulo Souza tenta retomar o caminho de vitórias. A tendência é de que, a partir de agora, Paulo Souza reduza a quantidade de mudanças na escalação. O professor Pardal, né? Eu acho que ele já sentiu a pressão. Ele já sentiu um bafo quente na nuca depois de domingo. Nessa quarta-feira, o comandante português tem quase todo o elenco à disposição, se ninguém acusar desgaste excessivo nas avaliações. Os relacionados já foram divulgados, né? O Thiago Maia, né, que na segunda-feira retornou às atividades no campo, ele teve um corte profundo na perna, ainda não está na lista. Né? Está na transição. E a tendência é de que o Gustavo Henrique, que teve dores no joelho direito, também não vá para esse jogo. Mas, provavelmente, o time hoje vai ser Hugo ou Diego Alves, Fabrício, Bruno, Davi Luiz e Felipe Luiz, Rodinei, Arão, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. No clássico que fez... no único clássico que fez até agora no Carioca,
O Flamengo perdeu por 1-0 para o Fluminense. Paulo Souza vai tentar sua primeira vitória. A equipe rubro-negra está em terceiro, tem 16 pontos, 5 pontos atrás do Tricolor, que tem um jogo a mais. Mais? Um jogo de daqui a pouco. Duas perguntas para o meu amigo Rudy Oliveira. Isso, faço. Duas perguntas. Eu tenho só A uma. primeira pergunta é a seguinte: se tiver pênalti, o Gabigol vai bater? Vai bater, lógico. Ele é o batedor oficial do time. Na disputa de domingo, o melhor pênalti foi o dele. Mas na hora do vamos ver, ele pipocou sei lá o que ele fez, ele quis ser o vencedor lá, para correr para a galera, aquele negócio todo, né? Eu soube que o Fluminense... Eu soube que o Flamengo está atrás de um goleiro, é isso? O Flamengo está atrás de um goleiro. O Flamengo tá negociando lá, porque o contrato dele termina em 2023, então o Flamengo está tentando um acordo com o Atlético Paranaense pelo goleiro Santos. Mas o problema no Flamengo hoje é meio que igual a história que a gente falou do Fábio no Fluminense. Se você trouxer um goleiro hoje para o Flamengo, você sabe que o bracinho de dinossauro vai querer rapar fora, né? Então você pode estar criando um problema no elenco, mas que o time está assim. A diretoria ainda não falou abertamente que, até para não queimar, o Paulo Souza, ele aposta muito no Hugo. Ele aposta muito. Ele falou que está muito bem, Ele aposta mais no Hugo do que no Diego Alves. Ele acha que o Hugo, pela idade, é um goleiro que tem a evoluir, tem que dar confiança para o garoto, coisa e tal, mas internamente o que se diz é que o Diego Alves já está muito velho, o Hugo já está muito novo. Eles precisam de um cara, que vai chegar do Flamengo, um goleiro que esteja pelo que se fala lá na diretoria, um goleiro que esteja no nível do time, do restante do time. Se estão falando isso é porque os que estão lá não estão no nível do time. O Vanderlei está disponível, já disse. Já, né? Mas a segunda pergunta, Rudy, sobre o Flamengo. O entregador de paçoca está barrado? O entregador de paçoca está barrado, rapaz. Ele está barrado devido às boas atuações do João Gomes, cara. O Paulo Souza... Na verdade, você Zuberi, que conhece até mais o Paulo Souza, né? O Paulo Souza ele tem como perfil de sempre apostar em jogadores da base. Os clubes que ele passou, ele sempre apostou em jogadores novos. Na seleção da Polônia, por exemplo, ele estava fazendo uma renovação na seleção com alguns jogadores que ele estava trazendo, né, para substituir jogadores de mais idade. Por exemplo, o Lewandowski lá é indiscutível, né? Mas é um cara que, por exemplo, é a última Copa do Mundo dele. Não vai jogar outra Copa depois dela. Entendeu? Então, ele gostou do João Gomes e eu vou te ser muito sincero. Como é que você mexe no João Gomes? A questão toda é que você sabe que esse time do Flamengo é uma panela grande, né? É uma panela grande ali. E ele já barrou o Diego Alves, vai barrar esse Andréas, deve barrar o Arão assim que o Thiago Maia voltar. Então, meu amigo, se prepara para a guerra. Se fechar mesmo. O caso do Thiago Mendes também é a mesma coisa, né? Porque o Thiago Mendes, o contrato dele também termina em 2023. E aí, o que acontece? O Flamengo está falando lá com o time lá com o Lyon o seguinte: ele pode assinar um pré-contrato com a gente agora no meio do ano. E aí vocês perderiam cara de graça, a gente não teria que pagar nada. Vamos negociar agora para vocês ganharem um dinheiro com o jogador e já me libera. E o jogador vem. Entendeu? Porque provavelmente ele vai sair de qualquer jeito, se não renovar. Se tivesse intenção de renovar, já estavam renovando. Entendeu? Já estariam renovando. Então, se ele chegar, ele vai barrar o Arão. E você falou da panela. É muito difícil, Zuberi, você chegar lá hoje no Flamengo e pegar um jogador qualquer ali e sacar do time. E os caras ganharam tudo em 2019, 2020, os caras ganharam tudo. Então, o que acontece? Você vai chegar hoje, igual o que eu falei, eu acho inadmissível, por exemplo, é um cara que ganhou Libertadores, 2 brasileiros, igual o Arão, bater um pênalti daquele.
Porra, Mas aí que tá, Rudy. O time estava no auge, mas os caras estão 3, 4 anos mais velhos agora. lógico, é lógico. O auge da fase passou para muitos deles ali. Passou para muitos deles. Ó, eu já falei isso algumas vezes. A saída do Jorge Jesus, ela deixou o clube, o Flamengo, tão desestabilizado que os caras estão há 2 anos pensando em técnico e até agora não pensaram na reformulação do elenco. Exatamente. Porque a soberba falou, a gente com esses caras ganhou tudo, vamos com esses caras aí. Entendeu? E é aquela história, você faz um ano espetacular. Depois a coisa já começa, tem jogador, igual eu falei, eu acho que o Diego ele já é um cara em fim de carreira, não é um cara para ser utilizado à torta direito do tipo, no jogo de domingo. Você não usar o Marinho, não usar o Pedro, não usar o Andréas e usar o Diego. Não faz sentido. Até o próprio Felipe Luiz também já Não consegue mais. Não consegue mais. Já estão em fim de carreira. E aí você tem um time hoje. Eu avisei o Davi Luiz, né? Eu avisei. Mas o Davi Luiz ainda está jogando. Você tem um time hoje, por exemplo, o Flamengo hoje entra em campo com esse time que a gente escalou aqui, 2 alterações ali já são certas. 2 alterações são certas. Bruno Henrique e o Felipe Luiz. Pode anotar que esses aí são os primeiros a sair. Porque não aguentam. Não aguenta mais 90 minutos. Então é complicado. O Flamengo pensou tanto no técnico e agora vai ter que pensar na reformulação do elenco. Fazer o quê? O professor Rude, o senhor acha que realmente o goleiro Hugo ele falhou naquele... No primeiro gol? Lógico. Acho que houve uma falha mesmo. Falhou. Tinha muita gente na frente. Não foi frango, mas foi uma falha. Não foi frango. Né? Parece que o cara frangou e não foi, né? Mas ô Getúlio, assim, nada para encerrar com a carreira dele, não. E outra, ele já falhou pior. Aquela entregada contra o São Paulo aquela vez lá foi pior. Ele já falhou pior. Mas que falhou. A gente tem que... Não dá para ficar dando tapinha nas costas do cara, senão o cara não cresce também, pô. Antes da gente passar para o Botafogo, vou responder o Jean aí, que mandou uma mensagem. O Jean, eu acho que o problema não é o esquema tático, não. É muito pelo contrário. O cara está implementando o esquema tático. Eu acho que o problema são os jogadores. Os jogadores, muitos deles não estão conseguindo se adaptar ao esquema que o cara quer montar. É isso aí, o problema não é o esquema, o problema são os jogadores. Não é nem que não consegue se adaptar, né? O cara não consegue render, porque ele não consegue cumprir a função. Por exemplo, o Bruno Henrique no jogo de domingo foi secretário do Mariano o jogo todo. Pô. O Mariano ia, ele ia, o Mariano voltava, ele voltava. No segundo tempo, ele solta o Bruno Henrique um pouquinho, o Flamengo vira o jogo. Entendeu? É esse tipo de coisa que a gente está falando. Os caras não estão mais com aquele pique, entendeu? Que tinha em 2019. E entra uma série de coisas, né? O time, quando está na fase boa, que engrena, que tudo encaixa, amigo... faz gota de nariz. Ninguém se... Mas vamos lá. Então, essas as notícias do Flamengo. Daqui a pouquinho o jogo é 8 da noite. 8 da noite, mas ainda não chegou o César Mackenzie, não foi encontrado ainda não, né? O Zubelli não participa do bolão, que fique claro. O César não chegou ainda não deu notícias ainda. Não, César não. Eu já falei, vai atrapalhar a lua de mel do cara também. Fala aí do Botafogo, pô. Olha aí. É o seguinte, o Luiz Castro, né, não está gostando nada da condução do seu time, né, da Arábia Saudita, sobre o seu futuro, de acordo com o jornalista português Pedro Sepúlveda. O técnico quer ir para o Brasil, onde o Botafogo é o principal candidato. Informou que o empresário de Luiz Castro está viajando para Doha para negociar a saída para o Botafogo. Mais cedo, né, o time dele, lá da Arábia, escreveu uma nota oficial que pretende cumprir o contrato com o treinador até o fim de junho. Há a possibilidade do pagamento da multa rescisória ou negociar a diminuição do valor, né? Já aí o Botafogo tem um plano B, né? O técnico independente Del Valle é especulado com um plano B, caso Luiz Castro não venha. Especula-se que o Botafogo trabalhe com o nome de Renato Paiva, técnico independente Del Valle.
caso não consiga fechar a contratação do Luiz Castro, informou nesta quarta-feira o jornalista Paulo Vinícius Coelho durante a seleção Esporte TV. Com Textor presente, o Botafogo fez a reunião e se aproxima de acerto com Bruno Tabata, do Sporting. Com a presença de John Textor, o Botafogo reuniu na noite de terça-feira, portanto, ontem, num restaurante no Rio de Janeiro, com representantes do jogador e deixou adiantada a contratação do atacante Bruno Tabata, do Sport de Lisboa, né? A informação do lance. O atleta deve chegar ao Glorioso por empréstimo com opção de compra. Participaram também do encontro o André Mazuco, o diretor executivo de futebol Alessandro Brito, tá? O ex-jogador Deco, empresário do atacante. O encontro acabou sendo filmado e parou nas redes sociais. Ele é cria das categorias de base do Atlético de Minas Gerais, né? E com passagem pelas equipes da base de seleção brasileira. Tabata está em Portugal desde 2015, quando foi contratado, né? Em 2020, ele se transferiu para o Sporting. Na atual temporada, tem 3 gols marcados e 2 assistências em jogos. Vamos falar um pouquinho do jogo de hoje, né? O Botafogo viveu os últimos dias muito movimentados, né? Com as notícias sobre o treinador, possível chegada de reforços, as expectativas pela assinatura do contrato, que o homem chegou ontem, o homem da mala chegou ontem, né? Tem o clássico hoje, né? Na Caminho, às 20 horas, como você já falou, vai ser lá no Newton. O jogo acontece de forma isolada nesta quarta-feira, porque no último fim de semana o Flamengo, né, disputou e perdeu a final da Supercopa para o Atlético. A escalação do Botafogo deve ter 3 volantes e o Chay no banco em clássico com o Flamengo. O Botafogo deve ter mudança na escalação para enfrentar o Flamengo nesta quarta-feira, às 20 horas, no estádio Newton Santos, pelo Campeonato Carioca, de acordo com o comentarista Otávio Bocão, em live com Cadu Barbosa no canal Resenha Alvinegra. A equipe deve ir a campo com 3 volantes: Barreto, Breno e Fabinho. Lúcio Flávio, técnico interino, deve escalar o Botafogo com Catito Fernandes, Daniel Borges, Joel Carli, Canu, Jonathan Silva, que eu não gosto desse menino do jeito nenhum, mas tudo bem, Barreto, Breno, Fabinho, Luiz Fernando, Matheus Nascimento e El Toro. O meio atacante Chay, que está recuperado de lesão e recuperando o ritmo, né, de jogo, deve começar no banco de reservas. O clássico, né, com o Flamengo pode servir para Textor ver que terá que investir pesado no Botafogo, tá? A diferença técnica realmente é muito grande entre os dois times, talvez até sirva para que Textor perceber que realmente vai precisar gastar muito money, né? Se a ideia dele ali na frente é atropelar o Flamengo e depois sentar para tomar um café para falar sobre a melhoria do futebol brasileiro, como ele disse numa entrevista, hoje não vai ser difícil não, viu? Vai atropelar o Flamengo? Acredito que não. O Flamengo é muito favorito e Textor vai sentir dificuldade da equipe que está comprando e a necessidade de investimento que ele vai ter que colocar. Essas são as notícias do Botafogo. Eu tenho certeza absoluta que o Botafogo não ganha do Flamengo hoje. Não ganha, mas, como é clássico, tudo pode acontecer, né, o Sérgio Zubelli e Rudy Oliveira? Tudo pode acontecer. Clássico é clássico e vice-versa, gente. Entender isso. A gente tem que entender que o Flamengo hoje é um time a ser batido, né? E é a equipe que está em melhores condições de jogadores. Agora, vamos ver o que o Lúcio Flávio preparou aí, alguma emboscada para o Flamengo, que eu acho muito difícil. Mas vamos torcer, né? Se for 1-1, já está bom demais para mim. Eu fico rindo à toa. Esse técnico que o Botafogo está tentando contratar, ele já estava acertado com o Corinthians, né? A gente ficou sabendo. Aí o Corinthians não quis pagar a multa. 7 milhões. E aí o Textor foi lá e disse que ia pagar. Aí agora o time do Catar deu para trás. Sim. Então, quando começa assim, meu amigo, esquece. É melhor ir logo para a segunda opção, porque vai fica ficar valorizando demais o cara, né? Tá valorizando. E outra coisa, né, gente, que eu tô vendo, né? Todos esses times, os maiores times, né? Não estou falando nem os times menores, né, do Brasil, mas todos esses times não estão procurando mais técnico brasileiro. Isso é impressionante.
O Corinthians fechou com impressionante. quem? Fechou ontem, né? O Com Vitor Pereira. Vitor é. O Pereira. Corinthians também, e esse técnico aí, o do Botafogo, né, tá arriscado no final dessa história toda ele não treinar ninguém, porque ele estava acertando com o Botafogo, aí conversou com o Corinthians, praticamente foi anunciado como técnico lá, Deu um aí chapéuzinho. deu um chapéu, voltou para o Botafogo e está arriscado agora no final não ficar em nenhum dos dois. Tá igual aquela história do Lisca. Você lembra do Lisca também no Botafogo? Vai, não vai, o quê? Vai para onde? É. Mas o que mais me impressiona é isso. Qualquer time, né, de primeira divisão, do primeiro escalão, quando vai atrás de técnico, não vai atrás de mais técnico brasileiro, vai só atrás de português, ou de argentino, ou de uruguaio, tá? Desvalorizando Os técnicos brasileiros têm que reagir, né, cara? Eu Tem também que acho. reagir. Também acho. Pois é, verdade. E aí a gente fica daqui a pouquinho esperando esse resultado. O GG tá fazendo essa graça aí do Flamengo é favorito, o cacete. Mas Isso ele é mandinga. Não, isso é mandinga. Isso é mandinga. Não vem com essa não, que eu não caio nessa. Cara, Você está curtindo Peladeiros. se sai gol, fizer alguma coisa. Na hora do bolão, Olha o Jean Paulo aí, o Botafogo é igual a história, sem fim. igual a história Jean. sem fim. Olha só, deixa eu falar um negócio. Daqui a pouquinho, na hora do bolão, vocês vão ver como que eu tô confiante, igual o Getúlio, nesse favoritismo do Flamengo. Vou para o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho, nós Peladeiros dessa quarta-feira, 6h53. E é hora do nosso amigo Sérgio Zubelli brilhar nesse programa, falando do Vascão. Diz aí, Rude, Zubelli. eu vou te fazer, antes de começar, eu vou te fazer outra pergunta. Como é conhecido o clássico Vasco e Flamengo? Como é conhecido? O clássico dos milhões. Getúlio, como será conhecido agora o Vasco e Botafogo? O clássico O dos clássico milhões. dos bilhões! Bilhões! É isso aí. Bilhões! É por aí, é por aí. Clássico dos euros. Com essa aí eu começo falando primeiro do time, né? Antes de entrar no assunto principal, que é a SAF. O time se reapresentou hoje, depois da folga de ontem. E o time ontem treinou com os Sub-20, mas foi o time reserva que treinou contra o Sub-20 para manter os jogadores em atividade. E agora o time principal vai começar os treinamentos para enfrentar o Fluminense no sábado à noite, no Vazião. Eu acho que é às 8 da noite ou 9 da noite, não sei exatamente o horário. Sexta-feira a gente confirma. Mas o time deve ser o time que vem sendo o time principal, com o retorno do Nenê, do Juninho e do Bruno Nazário. Esse deve ser o time que jogou a maioria dos jogos, que é o time que o Zé Ricardo hoje entende como sendo o time titular, e ele está querendo dar corpo a esse time para poder entrosar melhor os jogadores. Todos os contratados, os novos contratados, o Quinteiros, o Luiz Henrique e o Zé Gabriel, que já estreou, inclusive, contra o Audax, estão à disposição, estão incorporando o elenco. Então, o Zé Ricardo deve ter todos os jogadores disponíveis, exceto o Yuri Lara, que ainda está se recuperando de uma entorse no tornozelo, e do Inho, o vascaíno, que deve retornar somente para o confronto contra a Ferroviária na próxima quarta-feira em Araraquara, né, o jogo da Copa do Brasil. Bom, mas o assunto principal do Vasco, desde ontem de manhã, quando a notícia foi vinculada pelo Lauro Jardim no Globo, é a SAF. A SAF foi feito um acordo não vinculante, ou seja, o potencial comprador interessado ainda não tem a obrigação de investir, né, no Vasco. Uma proposta não vinculante geralmente dá ao interessado o direito de verificar os números, né, que foram auditados por uma auditoria oficial, agora não me lembro qual foi. Então, esse vai ser o próximo passo. O primeiro passo, esse grupo 777 está fazendo
potencialmente um aporte de 70 milhões, um aporte ponte, né, que chama, para que possa resolver muitos problemas de curtíssimo prazo, muitas dívidas que o Vasco tem, e poder, com isso, também investir em novos jogadores, já pensando no início da Série B. Esse empréstimo foi aprovado ontem pelo Conselho Fiscal e o Conselho Deliberativo, e agora vai para votação em Assembleia para ser aprovado ou não, para que isso possa ser feito na semana que vem já. Mas eu estava lendo aqui, enquanto a gente estava no anúncio, lembra que eu falei no início do programa, né? Os bichos, como aquela música do Titãs, os bichos escrotos estão começando a sair do esgoto, né? Então, o ex-presidente do Conselho Deliberativo do Vasco, Roberto Monteiro, que é daquela galera lá do Eurico, Euriquinha, aquela galera que todo mundo já conhece, né? Já sabe o que faz lá no Vasco, ela que faz lá no Vasco, disse que já fez uma comunicação extrajudicial dizendo que, se isso for colocado em votação, ele vai colocar na justiça. Ou seja, é aquela velha história de sempre. Enquanto a gente não conseguir se livrar desses atores aí que aparecem nesses momentos, para resolver o problema no Vasco, eles não aparecem. Eles não aparecem. Agora, para não resolver o problema, eles aparecem. É mais ou menos assim como funciona lá no Vasco. Né, rapaz? Então, como eu tenho lido nessas publicações, eu acho que essa SAF, ela mais do que o dinheiro que vai ser aportado, ela vai fazer um serviço de utilidade pública e vai limpar de uma vez por todas esses bichos escrotos que ficam saindo do esgoto, entendeu? Lá em São Januário. Eu acho que vai ser a melhor coisa que vai acontecer por lá. Eu estava vendo a entrevista, um dos sócios é bem novo, não é isso? Estava vendo a entrevista no Sim, é um grupo. Ele é um grupo que não tem o futebol como investimento principal. Uhum. Eles têm diversos investimentos. É uma holding, né? Que aí, com uma holding, você tem diversos braços, né? Tem braços na comunicação, tem braços. Aí compraram, por exemplo, agora um monte de Boeings, né? Aviões, para uma empresa canadense. Então, eles também estão entrando nessa parte de aviação. Ou seja, eles têm essa holding, dentro dessa holding dinheiro, vocês têm dinheiro. Exatamente. Tem dinheiro, que é o principal. Quer dizer que agora o Vasco vai de Boeing. Né? Você sabe que sempre que na vida de qualquer ser humano, sempre que o dinheiro sobra, aí a mente já começa. O cara vai ali mexer no futebol, aí vem aqui querer comprar Boeing, aí vai no outro, não sei o quê. E como eu botei, eu vou falar rápido porque não vai dar muito tempo, mas como eu botei no grupo, o Vasco é lógico que vale mais do que está sendo oferecido para ele. 700? É lógico que vale mais. São 700 milhões em 3 anos. Em 3 anos. Né? Você tinha feito esse cálculo muito antes, que era candidato aí, o candidato que fica falando que tem, o ex-candidato, né, que fica falando que tem 3 cartas que as juntas dão 5 bilhões de reais, essas cartas nunca apareceram. Mas ele fica falando que tem, né? Mas nunca apareceram. Ou seja, parece seriado Netflix. Exato. Então, é aquilo que todo mundo fala, não, o Vasco não tem que ser vendido, não sei o quê, porque dá para recuperar. Gente, se o Vasco não tiver uma injeção de investimento agora, o Vasco não chega no final do ano. É complicado, né? Não chega no final do ano. Então é o seguinte, ou a gente aceita isso, né? O valor a gente pode até discutir, isso não é um valor final, é um valor que foi oferecido, pode ser que seja até modificado, né? Mas provavelmente não é. Geralmente, quando se tem essas ofertas, os valores são fechados já antes da dirigência. E teve uma entrevista desse investidor, que, como o Getúlio falou, é um rapaz bem jovem. Ele disse que o objetivo dele é que nessa parte esportiva o Vasco seja o carro-chefe da empresa, porque ele já tem o Genoa, já tem
o Sevilha, né, uma parte do Sevilha, o Génova é 100% dessa empresa. O Vasco vai ser 70%, que é a oferta. Então, ele disse que o Vasco vai ser o carro-chefe e que o objetivo dele é que o Vasco seja um protagonista, primeiro nacional, volte a ser, né, porque já é, sul-americano também volte a ser, porque já é, e realmente partir para um voo maior. É aquela velha história de comprar um clube em Portugal, na Espanha, e expandir, é aquela velha história. Então, eu não vejo hoje, pode ser que amanhã apareça uma nova coisa, mas eu não vejo hoje uma solução de curto prazo que não seja a SAF. E aí começa, né? Os mesmos que estão lá, como esse senhor aí que fez essa comunicação extrajudicial, já estão né, desesperados, porque Vão perder a mamá. Mamatinho, ó. Acabou. Acabou. Vou falar um negócio, eu já falei isso aqui algumas vezes. Depois do Ronaldo no Cruzeiro, tá todo mundo com o rabo entre as pernas, porque os caras vão entrar lá, eles vão fazer uma auditoria, vão revirar as contas do clube todo. Né? Tem diretor de clube com medo do que vai aparecer nessa linha. Por quê? E nisso, olha só, o Salgado pode ter todos os defeitos dele, mas ele fez o dever de casa dele, meu amigo. Ele fez o dever de casa. Ele seguiu o Esperdaduque, né, como a gente chama. Ele seguiu os passozinhos certinho. Então, isso incomoda esses caras. Aí fica um monte de youtuber aí falando um monte de besteira, o cara nem sabe o que está falando porque escutou um ex-candidato falar, aí pronto, aí começa toda essa confusão, aí esses conselheiros aparecem, mas teve uma votação na internet que mais de 80% da torcida quer a SAF, e muitas das pessoas falam, a gente quer a SAF mais para nos livrar dessas coisas aí que aparecem. O youtuber, às vezes, também está levando uma SAF por fora aí para falar bem dele. Com certeza, né? A única coisa que me preocupou nisso tudo aí é que você falou como é que é o negócio da ponte, uma porra. É um empréstimo ponte. Empréstimo ponte. 70. Isso aí me deixou preocupado, porque você fala que o empréstimo ponte está arriscado o Bolsonaro querer vir inaugurar essa ponte. O Vasco vai comprar, vai ser churrascaria Porcão. Rapaz, olha só, eu vou dizer para vocês, se o Vasco tiver o mesmo nível que o Porcão tinha como churrascaria no futebol, beleza, meu amigo. É isso aí. A gente falou isso segundo, o Jean provavelmente não estava ouvindo, Jean. Você não pode perder que esse programa aqui, entendeu? É igual séries, você não pode perder. Essa SAF do Vasco, o patrimônio não entra. Não entrando patrimônio, São Januário está fora. Então, a chance de virar Guanabara ainda existe. Alguém queira viver. Eles vão investir 300 milhões em São Januário. Não vai mesmo. Rudy, o jogo está sempre informado. O jogo não vai ser transmitido pela Record hoje? O Flamengo e Botafogo? Provavelmente não. Esse horário não. É por causa do horário, é? É isso. Mas é isso aí, meu amigo Rudy. Novela da dúvida lá, ó. Esse negócio da SAF vai dar pano para manga. Vamos então lá. Vamos, Bolão. A gente, já falei no começo que a gente é testemunha de Jeová, a gente tem que ver a novela que passa no horário das 8. E aí agora já é tricolor me xingando. Aí daqui a pouco vem os evangélicos me xingar também. Enfim, aqui a gente, bolão de hoje, a gente só tem Flamengo e Botafogo, não é isso? Isso. Uma notícia para você que eu já soube que o Corpo de Bombeiros já foi para lá para ver o César Mackenzie. Não era, não. Engano seu é porque diz que o pessoal ouviu no centro de Piraí ele gritando lá no meio do mato. Vamos lá, então. Ô, Sérgio Zubelli, seu placar para o jogo de daqui a pouco. Rapaz, você não vai acreditar no que eu vou falar, mas eu acho que vai ser 4-1 Flamengo. 4-1 Flamengo? Meu Deus do céu. Vai lá, GG Malvadão.
Rapaz, eu vou no César Mackenzie, 2-1 Flamengo. 2-1 Flamengo? Não, César falou 3-1. César falou 3. 2-1 Flamengo. Tá bom. Hoje eu vou apostar, esse jogo vai ser 1-0 Botafogo, daqueles de dar uma raiva, mas uma raiva pior do que aquela de domingo de perder 4 chances de ser campeão. Vai ser o Paulo Souza vai ser demitido, hein, cara? O bafo já tá assim no Paulo Souza. O Jorge Jesus ainda não foi contratado em lugar nenhum. E o Jorge Jesus tomando água de coco. Bom, meus amigos, sexta-feira a gente está de volta. Tomara que a gente volte com o time completo na sexta-feira, né? Lua de mel. Sexta-feira eu vou fazer uma entrada rápida lá do show do meu filho. Mas... Olha que maneiro, dá um jeito. Isso aí. Nós vamos transmitir o Rock in Rio Noruega sexta-feira. Vai ser sensacional. Abraço, Sérgio Zubelli. Abraço, gente. Malvadão. Até sexta-feira no Peladeiros. Valeu. Seu time, ou quase tudo, é aqui no Peladeiros. A sua rádio, porque você é exigente.